Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: fique em pé, ou senta-te junto ao estrado onde põe meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos. Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei, como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, torna-te a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei, como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Até então, nós já vimos que as séries de exortações de Tiago vêm nos convidando à coerência da fé, a uma vida coerente. E a coerência não é o ponto forte dos homens. Não é o nosso ponto mais forte, é o nosso ponto fraco. Por isso, as exortações de Tiago são importantes, porque elas nos fazem reviver a necessidade diária de sermos coerentes com aquilo que cremos. Por isso, em primeiro lugar, ele vai dizer que é exatamente aquele que é coerente com a vida, que é sábio. Quando ele pergunta: quem entre vós é sábio? Sábio é aquele que é coerente com a sua fé, que é consistente com a sua crença, que é consistente com a sua fé em Deus, em Jesus Cristo. Toda a argumentação dele para atingir esse centro de toda a argumentação da epístola passa por várias exortações. E a gente já viu pelo menos 3 importantes exortações. A primeira delas: sábio é aquele que persevera, considerando motivo de alegria passar por provações. Sábio, segundo, é aquele que não se engana quanto à bondade de Deus e por isso não se ilude com as tentações. Semana passada vimos o terceiro: aquele que ouve e pratica a palavra da verdade é sábio. Hoje, a nossa exortação, baseada no ensino de Tiago, não é outra senão: sábio é aquele que age com misericórdia e não com favoritismo. Qual é a estrutura do texto? Observe a estrutura do texto comigo. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 13. O versículo 1 é importante porque Tiago abre a tese.
No primeiro versículo está a tese que ele vai defender nesse ensino. Um segundo elemento estrutural de Tiago vem a seguir, quando ele dá uma tese e logo em seguida apresenta uma ilustração, apresenta um exemplo para justificar a sua tese. Num terceiro momento, do versículo 5 em diante, ele vai apresentar pelo menos 3 razões pelas quais o sábio não pode agir com favoritismo, mas sim com misericórdia. Então, em primeiro lugar, ele vai colocar uma tese, em segundo lugar, ele vai apresentar um exemplo dessa tese, em terceiro lugar, ele vai apresentar 3 razões que reforçam a ideia de que aquele que crê naquilo que diz crer não pode agir com favoritismo, mas com misericórdia. Esse é o nosso ensino de hoje, e eu pretendo trabalhar com vocês exatamente o texto dentro dessa estrutura. Vamos começar então com a tese. A tese está no versículo 1, e a tese é a seguinte: quem crê no Senhor Jesus Cristo não pode fazer discriminação de pessoas. Ponto. Clichê, não? Quem não sabe disso? Quem não sabe que cristãos não podem fazer acepção de pessoas? Quem não saberia que cristãos não poderiam agir desta forma, com favoritismo? Todos sabem. Até mesmo os que não são cristãos, e esperam que os cristãos ajam assim. Inclusive, quando os cristãos não agem assim, eles cobram. Mas você não é cristão? Você deveria ser assim, você não poderia fazer acepção de pessoas, você não poderia ser preconceituoso. Mas você é um preconceituoso, homofóbico, alguns até dizem. No entanto, o que Tiago quer dizer quando ele diz que quem crê no Senhor Jesus não pode agir com favoritismo? Muitas coisas. A primeira delas começa exatamente com a palavra discriminação de pessoas ou favoritismo. Palavra difícil de traduzir. Difícil. É uma palavrinha que explica mais ou menos a seguinte atitude. A atitude daquele que julga pela face que vê. Aquele que julga pelas aparências, a gente poderia dizer, na nossa linguagem mais popular. A ideia de quem vê cara não vê coração. A ideia de que quem julga, julga pelas aparências e não por aquilo que está além das aparências. Então, seria, portanto, a exortação de Tiago, a exortação daqueles que jamais poderiam julgar as pessoas pelas aparências porque creem em Jesus Cristo? Sim. É exatamente isso que Tiago está dizendo. Que uma vez que você crê em Jesus Cristo, você não poderia absolutamente julgar as pessoas pelas aparências. Se você crê em Jesus Cristo, você é a última pessoa que poderia julgar alguém pelas aparências. Porque você e eu seríamos incapazes de, inclusive, enxergar Jesus Cristo como Deus se Ele não revelasse. Quem crê no Senhor Jesus Cristo não pode julgar as pessoas pelas aparências. Porque se eles creem, em primeiro lugar, é porque eles são objeto do primeiro lance de misericórdia, amor e imparcialidade que alguém poderia exercer sobre outro na face da terra. Você acha que Deus escolheu amar você porque você é uma pessoa extremamente habilidosa? Porque você é uma pessoa bacana? Você paga seus impostos, paga tudo em dia, não deve nada para ninguém, é um bom pai, todo dia vai lá no seu emprego, faz o que tem que fazer, inclusive faz alguns donativos, ajuda pessoas aí que estão com problemas difíceis, financeiros, ajuda inclusive instituições carentes, ajuda ONGs, faz um trabalho social muito bonito, vive uma vida regrada, você é uma pessoa moralmente bem intencionada. Então, afinal de contas, é claro que Deus tinha que ter escolhido você, não? Ou não? Ou será que isso não é suficiente para Deus te escolher? Principalmente quando você vê que Ele escolheu alguém do seu lado que não parece ser tão correto assim como você. Quando você, de repente, começa a enxergar que Deus escolhe pessoas que são muito diferentes de você, que pensam de uma maneira muito diferente de você, que se vestem de uma maneira diferente, que falam de uma maneira diferente, que pensam a vida de uma maneira diferente, que são de famílias diferentes, que são de culturas diferentes, que são absolutamente diferentes de você. Não estou falando de casais. Eu estou falando simplesmente da realidade humana.
que marca exatamente pela diversidade de formações, de cultura, de perspectivas, de olhares, que marca exatamente o grande conflito. O conflito que faz com que alguém possa, sim, julgar com base naquilo que vê. Mas será que Jesus, quando nos julgou com base naquilo que ele veria? O que seria ser julgado por Jesus, se o julgamento de Jesus fosse exatamente o julgamento das aparências? E se ele te julgasse pelo que você parece e não pelo que você é? E se ele te escolhesse pelo que você aparenta ser? E se ele te escolhesse pelo jeito como você gostaria que as pessoas te conhecessem e te vissem? Você confiaria na escolha dele? Você acha que ele seria justo? Você acha que ele teria escolhido a pessoa certa? Você acha que se ele te escolhesse apenas por aquele jeito que você quer que ele te conheça, ele seria justo? Mesmo sendo o Senhor da glória, ele amou aqueles que não tinham glória nenhuma. Que glória há em você, em mim, que possa fazer Jesus dizer assim: vale a pena? Que valor, que riqueza, que virtude haveria em você, que não haveria nele? Sobressalente, infinitamente, muito mais além do que há em você. Quando a gente estuda, por exemplo, doutrina propriamente dita, e a gente começa com o primeiro artigo de fé, que é Deus, a gente aprende uma coisa muito interessante, que Deus possui atributos. Atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. Atributos que Deus quis comunicar aos homens e atributos que Deus não quis comunicar aos homens. Por exemplo, atributos que Deus quis comunicar aos homens: amor, razão, embora alguns sejam destituídos aparentemente dela, generosidade, santidade, são atributos que existem em Deus. Mas quem de nós aqui diríamos que amamos como Deus ama? Amamos sim, mas o nosso amor jamais é como o amor de Deus. Pensamos sim, temos razão, usamos o raciocínio, mas o nosso raciocínio, o nosso pensamento não é como o pensamento de Deus. O pensamento de Deus e o raciocínio de Deus vai além dos nossos raciocínios, além dos nossos pensamentos. Ele é muito mais, infinitamente mais racional do que todos nós somos. Mas quando a gente diz que Deus é onisciente, está em um atributo que muita gente gostaria de ter, principalmente as mulheres e os homens. Não é isso? Como eu queria ser onisciente, como eu queria saber o que passa na cabeça de um homem, como eu queria saber o que passa na cabeça de uma mulher, como eu queria saber o que se passa na cabeça, não é, de todos vocês que estão ouvindo agora esse sermão. Mas Deus não deu esse atributo. Não nos deu também a onipotência. Você não pode ser todo poderoso, você não pode dar as cartas para a existência da sua vida, você não pode decidir, não é, as coisas mais importantes e cruciais da sua vida. Você não pode decidir assim: eu vou para o céu mesmo que Deus não queira. Você não pode decidir coisas importantes na vida. As coisas realmente mais importantes da vida, você não tem esse poder. Então você não é onipotente. Você não tem todo o poder. Você não é onisciente. E você também não é infinito. A infinitude não é algo que foi comunicado aos homens e à criação. Somos seres finitos, somos seres limitados. Mas há algo de Deus que Ele nos comunica o seu amor, Ele nos comunica a sua misericórdia, Ele nos comunica determinadas experiências de vida, que nele está de uma maneira surpreendente, superior, elevadíssima, mas em nós ela está de modo refreado seja pelo pecado, seja pela nossa finitude. Então quando nós perguntamos, o que há em nós que seja tão glorioso que possa ter chamado a atenção de Deus, dizemos nada. Porque aquilo que temos e que olhamos e dizemos: nossa, que grandeza, quando a gente vê a atitude de uma pessoa bondosa, quando a gente vê a atitude de misericórdia de uma pessoa, quando a gente vê a generosidade em alguém, a gente acha aquilo tão bonito. Mas a gente descobre que em Deus aquilo está elevado às alturas. Aquilo que você admira nos homens está em Deus de modo sobreexcelente. Sobremodo excelente. No entanto, por que Ele nos quis salvar? Por que Ele desejou nos salvar?
se não é pelas aparências. Se não é por aquilo que aparentamos, mas se é por aquilo que somos, fica pior ainda. Porque quando descobrimos quem nós realmente somos, nós dizemos, Senhor, olha lá, olha para outras coisas aí, não vai olhar para aqui não, porque de repente vem um raio na minha cabeça. É melhor que o Senhor não olhe. É melhor que o Senhor não saiba, que o Senhor não veja. Porque sabemos e conhecemos o nosso coração, e sabemos o quanto ele é enganoso, quanto é desesperadamente corrupto. Mesmo assim, o Senhor da glória contrastou o brilho da sua majestade, o brilho do seu senhorio, com a opacidade da nossa existência. E como ele fez isso? Nos amando. Nos amando de uma maneira que não sabemos explicar. Não sabemos o motivo pelo qual Deus nos ama. E às vezes a gente quer ter o critério, saber qual foi o critério divino. Porque a gente fica sem saber. A gente não consegue saber, na verdade, por que Deus ama uns e não ama outros. Como assim? Deus pode escolher? Deus pode rejeitar pessoas? Não sei se você já deu festa, mas pelo menos eu já dei uma festa de arromba que foi no dia do meu casamento. E foi a coisa mais difícil da vida, escolher quem são as pessoas que vão participar da minha festa. E o meu problema maior, junto com o da minha esposa, era o critério. Eu era pastor de uma igreja de 200 membros. Então é muito difícil, né? Tem uns 200, tem mais 200, tem mais 200, e vai aparecendo, falando, eu preciso escolher. Eu preciso de um critério para escolher. Eu preciso saber quem que vai caber dentro. Por exemplo, a casa pode não ser muito grande. Eu preciso de um critério para saber, então, quem são as pessoas que vão caber ali dentro. E eu usei os meus critérios. Tem gente até hoje com raiva de mim. Talvez as minhas razões não sejam as melhores possíveis. Talvez as minhas razões não sejam as melhores razões. Mas sabendo que Deus é todo bondoso e todo poderoso, Deus tem todas as razões do mundo para explicar o porquê Ele ama quem Ele ama e porquê Ele rejeita quem Ele rejeita. Eu sei que isso é difícil. A gente vive numa cultura inclusivista. Uma cultura que vê com olhos muito difíceis essa relação. E é por isso que o cara, quando vai para um texto como esse da Bíblia, principalmente se ele é, por exemplo, um teólogo da libertação, ou um teólogo aí progressista do movimento evangélico, quando vai olhar para esse texto, já vai pensar o seguinte, aqui a briga é entre pobres e ricos. É uma luta de classes. E a última coisa que está na cabeça de Tiago aqui é exatamente o materialismo dialético. Está longe, longe da perspectiva de Tiago, qualquer expectativa de reflexão sobre o marxismo aqui dentro desse texto. A última coisa que Tiago está pensando aqui é sobre a relação entre a luta de classes, a famigerada luta de classes. Então, do que Tiago está falando quando ele fala de ricos e pobres? O que Tiago está dizendo quando ele fala de uma igreja que faz acepção de pobres, que discrimina os pobres? O que ele está querendo dizer realmente com isso? A gente só vai entender o que realmente Tiago está dizendo se, em primeiro lugar, a gente entender a tese de Tiago. E a tese de Tiago é muito clara. Ele está dizendo que se você crê, professa a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, você não pode fazer acepção de pessoas. Não pode fazer acepção de pessoas. E a pergunta é, por quê? Se nós olhamos para Jesus, a pergunta que fazemos é uma só. Por que Ele nos salvou? Por que Ele nos escolheu? Por que Ele quis salvar um povo? Por que Ele quis escolher um povo para salvar esse povo e levar esse povo puro a Deus? Por que Ele quis morrer por essas pessoas? Porque Ele quis derramar o seu sangue por esta igreja, por este povo amado de Deus. Porque Ele morreu para os seus. Porque Ele se entregou para os seus. Porque Ele fez o que Ele fez. Não foi por causa de você. Foi por causa do seu próprio amor. Nós homens temos muita dificuldade de explicar o amor pelo amor. A gente quer sempre dar um motivo do porquê nós amamos. Talvez a pergunta mais derradeira e mais terrível para homens aqui, principalmente casados, seja quando a sua esposa pergunta assim para você: você me ama? Aí você diz: sim, claro que eu te amo. Aí vem a próxima pergunta: por quê? Esse tipo de pergunta é mais ou menos assim, né? Você já deixou de bater na sua mulher? Qualquer resposta dessa, você está danado.
Se você disser que você já deixou de bater, você batia. Se você disser, não, não deixei, você está batendo. Então, qualquer resposta que você der, você está mal. Sua situação está difícil. Quando ela faz a pergunta, por quê? E você deu um motivo, você vai comparecer no meu gabinete. Por quê? A gente tem na cabeça a ideia de que o amor tem que ter uma razão fora do próprio amor. Pensemos, por exemplo, Jó, que é, digamos assim, o paradigma da leitura que Tiago está fazendo e ensinando os seus leitores. Já para imaginar que Satanás, mais do que dizer para Deus que Jó jamais o amaria ao ponto de continuar amando, mesmo que ele tirasse todos os seus bens, já para imaginar que não é só isso que está em jogo. É como se Satanás estivesse dizendo para Deus o seguinte: você não sabe o que é ser amado por nada. Você criou um ser humano, uma criatura interesseira, e que só vai te amar por um motivo. Tem que ter um motivo. Amo a Deus porque Ele me deu um carro, amo a Deus porque Ele me deu uma boa família, amo a Deus porque Ele me deu saúde, amo a Deus porque Ele me salvou, amo a Deus porque Ele fez X, Y, Z. A pergunta é, somos capazes de dizer que amamos a Deus só por causa do amor? Guarde essa resposta para depois. Saiba apenas que essa é a resposta de Jesus. Ele nos ama por causa do seu amor. Como isso se dá, Jonas? Vamos ver no exemplo e na construção do argumento dele, para a gente entender como ele vai construindo essa tese. Mas não sem antes a gente dar uma olhadinha em duas passagens importantes. A primeira está em Tiago, capítulo 1, versículo 9 a 11. Que diz assim: mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição. Lembra quando a gente discutiu esse texto que ele dizia? Que irmãos que estavam pobres, né, que não tinham posses, etc., e prosperaram, o que eles devem fazer agora? Devem se alegrar com isso. Em contrapartida, o rico deve se gloriar no quê? Na sua humilhação. Por quê? Porque o rico passará como a flor silvestre. Essa é a glória do rico. Ela passa, ela é momentânea, ela é passageira. A riqueza terrena dura um tempo, dura um instante. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Se você está recordando daquela exposição, então você sabe que aqui Tiago está fazendo uma menção explícita a Jó. Isso fica ainda mais claro quando em Jó, capítulo 14, versículos 1 a 3, a gente vê exatamente isso. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 14. Versículo 1 a 3. Capítulo 14, versículo 1 diz assim: o homem nascido da mulher tem vida breve e cheia de inquietações. Como a flor, ele nasce murcha, como a sombra é fugaz e não permanece. É para esse homem que voltas os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo? Então Jó está chamando a atenção para o fato de que os seus companheiros estão chamando a atenção para ele mesmo, quando deveriam olhar para aquele que possui um brilho e uma glória maior do que a dele. E é claro que quando a gente olha para Tiago e vê ele abrindo a sua argumentação dizendo: meus irmãos, tende fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e o chama de Senhor da glória, a gente tem que ficar com o olho deste tamanho, principalmente quando a gente descobre que é a única passagem do Novo Testamento que se referiu a Jesus dessa forma. Em nenhuma outra passagem do Novo Testamento Jesus é chamado de Senhor da glória.
Mas sabemos por exemplo, visão que Estevão tem no momento em que está sendo apedrejado, a visão de um Cristo glorificado, de um Cristo em glória, de um Cristo que é Senhor da glória. Mas o que mais nos chama a atenção não é isso. O que mais nos chama a atenção é o fato, como a gente vai encontrar em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, de que Jesus, sendo o Senhor da glória, não jogou por usurpação o ser Senhor da glória. Pelo contrário, ele se humilha e ele se torna servo, se faz homem e habita entre os homens, para salvar os homens. Ele realiza a sua obra de humilhação, ele se humilha para salvar os homens, ele se torna um com os homens. No entanto, como os homens, Jesus mostrou que essa vida é breve. Jesus morreu, e essa é uma das realidades mais importantes que a igreja não pode perder de vista. Jesus morreu e ressuscitou, e a sua morte é a expressão de que tudo aquilo que nele se assemelha a nós, passa. O versículo 2 tenta explicar exatamente essa tese mostrando um exemplo. O exemplo é de um homem que entra na reunião da igreja. Na reunião aqui a palavra é sinagogue. Essa palavra é importante porque muitos inclusive traduzem por sinagoga. E era muito comum que os cristãos, principalmente os primeiros cristãos, se reunissem para cultuar e fazer a sua assembleia, o seu culto público em sinagogas. Há sinagogas que se tornaram, elas todas, igreja. E é interessante porque tanto é assim que no capítulo 5 de Tiago, Tiago faz questão de mostrar: se está alguém enfermo entre vós, chame os presbíteros da igreja. Não se trata de uma sinagoga, se trata de uma igreja numa sinagoga. E uma sinagoga ali que pode ser exatamente marcada por esse encontro daqueles que fazem parte daquela comunidade de judeus que se converteram ao cristianismo. Então, nessa reunião, aparece uma figura. Que figura é essa? Um homem com um anel, não é isso? No seu dedo. Esse anel deve ser alguma coisa bem impressionante, porque para chamar a atenção, foi marcado aqui. E não somente isso, ele se apresenta nessa assembleia, nessa reunião, com roupas caras. Eu faço uma pergunta: esse homem fazia parte da comunidade? Não. Ele vem de fora. Ele não faz parte da comunidade dos cristãos ali presentes. Ele é alguém que vem de fora e é recebido como um visitante. Só que essa ilustração apresenta um outro visitante. A igreja recebe 2 visitas e não apenas uma. 2 visitas. A primeira visita é de um homem portando um anel e com roupas caras, em contraste com um pobre com roupas sujas. Nenhum dos 2 fazem parte da sinagoga, nenhum dos 2 fazem parte da comunidade. Todos os 2 são visitantes. Isso é importantíssimo, porque a discussão é como a comunidade lida com quem é rico e com quem é pobre. E no exemplo fica claro que parece que alguns mostravam mais atenção para aqueles que vinham com a aparência de homens mais ricos e mais importantes. É difícil falar sobre essas coisas nos nossos dias porque elas não acontecem, elas acontecem só ali. Então fica difícil a gente encontrar esses exemplos na nossa igreja, por exemplo. Isso não acontece aqui, acontece? Não acontece um negócio desse. Esse tipo de coisa está mostrando exatamente que a igreja estava enfrentando uma espécie de favoritismo. E esse favoritismo ele é perigosíssimo. Porque ele pode ser tanto para uma pessoa muito rica, mas ele não poderia ser, por exemplo, para um político. O que é o voto de cabresto? Não são aqueles púlpitos oferecidos para candidatos
a deputado federal, estadual, senador e etc., e que muitos de nós, de uma maneira equivocada, abrem seus púlpitos e entregam suas igrejas para ouvirem discursos que são extremamente políticos e voltados extremamente para um outro objetivo que não é o da igreja. E tudo isso se faz porque, afinal de contas, a gente precisa fazer uma marcha. E a gente vai precisar de apoio. Mas por que então pegou o senador e colocou ele para sentar na primeira fileira? E aquele que estava mais pobre, colocou para sentar no chão, porque abaixo do estrado dos pés é o chão. Ele põe os pés no estrado, mas nem no estrado ele pode sentar, ele tem que sentar abaixo, tem que sentar no chão. Então por que faz isso com um e não com o outro? Porque um aparenta uma espécie de presença no mundo diferente da do outro. Então o que Tiago está mostrando é que aquela igreja estava julgando as pessoas por essa face que se apresenta diante deles no primeiro momento. Veja como ele diz: e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, ele disserdes, senta-te aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre, fica em pé. Ou senta-te junto ao estrado, onde ponho meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos. Então a pergunta não é retórica. A pergunta ela é incisiva e ela faz com que a gente reflita exatamente sobre o padrão maligno que está por detrás de toda a imparcialidade. É interessante como a maneira como Tiago vai apresentar o seu pensamento vem acompanhada de uma espécie de olhar para as aparências. Você já parou para imaginar como a justiça é representada nos nossos fóruns? Com os olhos vendados. Por quê? A venda dos olhos mostra que a justiça ela não pode se ancorar naquilo que ela vê, naquilo que se apresenta aos olhos. Ela precisa ter um peso, uma medida, uma balança que seja capaz de medir para além daquilo que os olhos enxergam. Porque se a gente olhar as aparências, a gente pode ser seduzido pelas aparências. E quando alguém é seduzido pelas aparências, alguém julga mal. Você julga mal quando você julga apenas com base naquilo que você está vendo. Então, com base nesse exemplo, ele vai apresentar 3 razões do porquê alguém que crê em Jesus Cristo como Senhor da glória não pode agir desta maneira. Primeiro, porque Deus é misericordioso e não faz discriminação de pessoas. Versículos 5 a 7 diz o seguinte: ouvi, meus amados irmãos. Esse ouvir já deve chamar a sua atenção, não? O que ele disse no texto passado? Que nós não devemos ser apenas ouvintes negligentes, mas ouvintes operosos, praticantes. Então, quando ele diz ouvir, ele está dando um ensino que não deve só ser entendido, compreendido intelectualmente, mas ele deve ser dramatizado, ele deve ser atualizado no mundo da vida. Temos que fazer com que aquilo que aprendemos se torne algo real e concreto no mundo da vida. Então o que ele está dizendo, ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Primeira pergunta importante que a gente não pode deixar de ver: quem constituía a membresia da igreja de Tiago? Boa pergunta, não? Se eu dissesse para você que era só de pobres, se eu dissesse para você que eram de pessoas extremamente pobres, e que são os pobres que estão sendo injustos com os pobres, e se eu dissesse para você que a pobreza não torna o homem ingênuo, que a pobreza não redime o homem, que aquilo que as teologias progressistas pregaram, de que a pobreza é suficiente para redimir o homem, é uma mentira deslavada e contrária ao Evangelho, de que a pobreza não salva e não redime ninguém, de que tanto o pobre como o rico precisam de Jesus,
de que precisa de Jesus o rico por causa da sua arrogância, e o pobre precisa de Jesus por causa da sua arrogância, porque a arrogância não escolhe quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro. Se eu dissesse para você que aquela igreja era de pessoas simples, de pessoas humildes, de pessoas que inclusive eram maltratadas, de pessoas que eram levadas pelos verdadeiros ricos da época e subjugadas nos tribunais, se eu dissesse para você que elas eram objeto de humilhação pública, se eu dissesse para você que elas eram objeto exatamente de uma situação injusta, mas que elas mesmas estavam perpetrando a injustiça na sua própria igreja, se eu dissesse para você que é possível a gente ouvir o Evangelho e não praticar, você acreditaria? Por isso a palavra mais importante é ouvir o Evangelho, mas não somente ouvir o Evangelho, é preciso fazer como Jesus fez. E o primeiro exemplo que Tiago dá é o exemplo de um Deus misericordioso. Versículos 6 e 7 diz: mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Ou seja, é o sujeito que lá fora blasfema contra o Evangelho, é o sujeito que lá fora não quer nem saber de quem é cristão ou quem não é, não está nem aí com isso, mas porque chegou ali na igreja, ele tem mais atenção. Por que isso acontece? E se eu dissesse para você que os pobres injustiçados dessa igreja eram como Jó, estavam passando por aflição, que perderam o seu sustento, que perderam tudo e que estão precisando de misericórdia, mas não estão encontrando misericórdia. E se eu dissesse que essa turma dessa igreja tem nome, e o nome dessa turma está exatamente no versículo 27, que concluiu o sermão da semana passada. Se eu dissesse para você que os pobres que estão sendo humilhados, os pobres que estão sendo preteridos, são exatamente esses: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas. Se eu dissesse para você que os pobres daquela igreja são os órfãos e as viúvas, aqueles que perderam seus pais, aqueles que perderam exatamente tudo aquilo que garantia o seu lugar estruturado e equilibrado na sociedade, na comunidade. Se eu dissesse para você que o maior pecado daquela igreja era abandonar as viúvas e os órfãos, sendo eles pobres, não sendo eles ricos. Quem foi que disse que para fazer o bem tem que ser rico? Quem foi que disse que para a gente ser generoso a gente tem que ser milionário? Quem foi que disse que para a gente ser misericordioso temos que ser poderosos? Mas Jesus, sendo o homem mais rico deste mundo, olhou para um jovem rico e disse para ele: vai, vende tudo que é teu, dá aos pobres e me segue. Jesus não estava dizendo para aquele jovem algo que ele não tinha vivido. E ele sabe o quanto é difícil se doar. Amar misericordiosamente não é só não olhar as aparências, e aí vem a segunda razão. É preciso cuidar. Eu queria convidar você a ler algumas passagens em Jó. Jó, capítulo 22. Uma das acusações feitas a Jó está no capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 9. Lá diz o seguinte: ele faz acusando Jó. Diz assim, do versículo 7 ao 9: mas deste água para beber ao cansado, e retiveste o pão do faminto, mas ao poderoso pertencia a terra, e o homem privilegiado habitava nela.
despediste as viúvas sem nada, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de armadilhas, e um pavor repentino te perturba. Ou seja, a acusação é: você está passando pelo que você está fazendo, você está passando pelo que você está passando, Jó, porque você não cuidou das viúvas, você não cuidou dos órfãos, porque você não foi um bom crente, porque você não foi uma pessoa boa. É por isso que você está passando pelo que você está passando. Jó precisa discordar disso, porque isso não é verdade. Então Jó vai dizer no versículo 24, no capítulo 24, em sua própria defesa, versículos 1 em diante: porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, porque os que o conhecem não veem os seus dias. Aos que derrubam as cercas, roubam os rebanhos para deles cuidar, levam um jumento que pertencem ao órfão, tomam como garantia o boi da viúva. Começa então Jó a dizer: olha, não, existem sim aqueles que estão roubando a viúva, existem aqueles que estão furtando os órfãos, mas dentre esses eu não estou. E ele vai concluir dizendo no capítulo 29, a sua defesa, no versículo 7 a 13, dizendo o seguinte: quando eu saía para a porta da cidade, na praça preparava minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, os idosos se levantavam e se punham em pé. Ou seja, quando Jó chegava, as pessoas o celebravam. Quando Jó chegava, as pessoas estendiam um tapete vermelho para ele. Quando Jó chegava, ele mostrava o seu anel e todo mundo abria as portas para ele. Jó era rico, Jó era poderoso. Onde Jó quisesse chegar, Jó teria a atenção de todos. A sua aparência já chamava a atenção de todos. Versículo 11: todo o que me ouvia considerava-me feliz, e todo o que me via dava testemunho de mim. E por que faziam isso? Porque eu livrava o pobre que clamava, e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava para morrer vinha sobre mim, e eu fazia alegrar-se o coração da viúva. É interessante como o paradigma de Tiago vai ser o paradigma de um Jó, que em todo o seu contexto, mesmo com toda a sua riqueza, está preocupado com a viúva, está preocupado com aquele que perdeu. Isso se torna ainda mais interessante quando aquele que um dia foi misericordioso não consegue provar da misericórdia dos seus amigos, que procuram uma causa do porquê ele perdeu tudo que tinha. Então agora Jó, no lugar daquele que perde tudo, no lugar daquele que não tem mais prestígio, no lugar daquele que passa e as crianças tiram sarro dele, no lugar daquele que raspa as suas feridas com um caco de vidro e que não pode se aproximar da congregação por ser um leproso, por estar excluído da comunidade, agora Jó está lembrando de todos os seus feitos. Mas quem fez isso de uma maneira extraordinária e cabal? Quem seria o outro exemplo fundamental de misericórdia e de bondade? O outro exemplo de bondade e misericórdia de Tiago é Jesus Cristo. Nós temos enfatizado que Tiago está escrevendo o seu livro tendo de um lado o livro de Jó e o outro lado o Sermão da Montanha. Vocês já viram como começa o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha começa de uma maneira maravilhosa, belíssima. Aquele primeiro versículo, você tem que hoje sentar na sua casa, quando você chegar à noite, antes de dormir, é só um versículo. Lê aquele versículo. A gente acha que Jesus saiu pregando, como se fosse um tagarela. Não. A cena é tão linda. A multidão está ali. E Jesus olha para a multidão. Começa o Sermão da Montanha com esse cenário silencioso. E do meio da multidão saem os discípulos. Os discípulos se aproximam de Jesus. E Jesus não se dirige à multidão. Jesus se dirige àqueles que se aproximam dele. Os discípulos. Então, quando os discípulos estão perto de Jesus, homens pecadores, homens simples, homens que não gozavam de nenhuma estrutura de privilégio, de poder, homens que Jesus escolheu, homens que não eram ricos e nem poderosos, mas se aproximam de Jesus para ouvir o seu discurso. Então Jesus olha para eles e diz: bem-aventurados
os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para quem Jesus está dizendo tudo isso? Jesus está dizendo para aqueles que são realmente pobres, que são seus discípulos, aqueles que Ele escolheu. Mas será que Jesus escolheu eles porque eles eram pobres? Será que Jesus escolheu eles porque Jesus falou assim, eu tenho uma gana com pobre e eu quero pobre. Eu amo pobre. Será que é isso? Será que é disso que Jesus está falando? Será que é disso que a palavra está falando? O que Deus quis nos ensinar ao mostrar que aquele que está agora olhando para os discípulos, pobres em espírito, herdeiros do reino de Deus, o que o texto bíblico está dizendo quando a gente olha para o fato de que aquele que está dizendo isso foi aquele que abriu mão de toda a sua riqueza, está ali agora, numa situação não muito diferente da deles, porque Jesus não foi filho de um senador romano, Jesus não viveu nos palácios de Roma, Jesus não viveu nos principais lugares da cidade do Império Romano. Pelo contrário, Jesus viveu numa cidade de interior mal afamada. Ele veio de Nazaré, era filho de carpinteiro. Quem era Jesus? Será que você, se olhasse Jesus, dobraria os seus joelhos e o adoraria? Esse problema todo é o problema que Dostoiévski trabalhou lá no famoso livro, né? Os Irmãos Karamazov, né? A famosa descrição lá do inquisitor, quando a gente vê essa cena de um Cristo que se apresenta de uma maneira contrária da que nós esperaríamos. Esperaríamos um Cristo glorificado, com anel no dedo, cheio de pompas, para que a gente pudesse recebê-lo. Afinal de contas, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Senhores, vamos recebê-lo. Mas Ele apareceu como filho de carpinteiro, Ele apareceu como homem, e não meramente como uma aparição teofânica de um Deus julgador. Ele apareceu como um de nós, se colocou entre nós. E o que Ele quis ensinar com isso? Será que Ele não quis ensinar algo tão importante sobre o nosso olhar? Será que Ele não quer ensinar algo sobre a nossa maneira de enxergar a vida, até mesmo a nossa própria narrativa de vida, a nossa própria história de vida? Será que Ele não quer dizer algo acerca do nosso olhar? Será que o Evangelho não quer falar algo sobre a nossa maneira de enxergar e como a gente é escravo desse maldito olhar que faz a gente olhar para as coisas e discriminar as coisas pelas aparências? Afinal de contas, não é assim que funciona o coração do homem, que o homem consegue enxergar o rei. Vocês lembram lá de Samuel, quando ele vai ungir o rei de Israel? Então ele chega à casa de Jessé, e Jessé tem uma penca de filhos, né? E ele manda vir o primeiro, e quando vem o primeiro, ele é forte, ele é guerreiro. Quando Samuel olhou, ele disse, esse aí tem cara de rei, já pegou o óleo lá para ungir o caboclo. Na hora que ele vai ungir Eliabe, o que Deus diz? Não. Por que, Senhor? E o mais incrível de tudo, ele diz, porque eu o rejeitei. Como um Deus de amor pode rejeitar alguém? Seja bem-vindo ao Evangelho de Cristo Jesus. Se você ainda não ouviu o Evangelho, eu estou te anunciando nesta noite o Evangelho de Cristo Jesus. Se você ouviu um Evangelho que disse que Jesus era bonzinho, o céu vai caber todo mundo, inclusive Hitler, seja bem-vindo a uma igreja que prega o Evangelho e que ensina o Evangelho. O Evangelho não é para salvar todos os homens. Essa mensagem é dura? É muito dura. Mas ela é a mensagem mais amorosa, mais poderosa, mais bem-sucedida que um homem poderia pregar na face da terra. É a que coloca ele numa situação das mais difíceis do mundo. Porque que homem não gostaria de pregar uma mensagem do tipo, vamos fazer aqui uma festa danada porque ele salvou todo mundo. Não precisa se preocupar com nada. Você não precisa se preocupar com as aparências, você não precisa preocupar com absolutamente nada, porque no final das contas tudo está resolvido. Mas não. O Evangelho nos diz que naquele momento Deus o rejeitou. Por que Deus o rejeitou? Mas Ele não faz isso sem antes passar um sabão no sacerdote, né? Eu fico imaginando Samuel ouvindo Deus já fazendo assim, né? Por
que Deus o rejeitou? Ele começa dizendo assim, porque eu não vejo como você. Você vê as aparências. Eu sondo o coração. Por isso, meu irmão, você deve hoje dobrar os seus joelhos e dizer assim, Senhor, obrigado porque você encontrou alguma coisa que eu não consegui encontrar ainda em mim. Obrigado porque há alguma coisa aqui que pode não só ser motivo de louvor, mas ser o motivo do meu constrangimento, que me faz olhar para o lado e dizer, por que eu e não aquele? Por que eu e não aquele outro? Porque a mim me foi dado o direito de ouvir teu evangelho. Porque não foi dado o direito de ouvir o evangelho àquele que está numa tribo, afastado de todos os homens e de todos os povos. Porque foi dado a mim o direito de ouvir o evangelho. Porque o evangelho chegou a mim. Isso deveria nos colocar de joelhos. No entanto, coloca a gente na defensiva. Ah, mas como assim? Um Deus que escolhe? Como assim? Deus tem que escolher todo mundo. Afinal de contas, é isso que a gente quer salvar todo mundo, porque a gente é muito bonzinho. Não é isso? Por que a gente tem que salvar Hitler? Claro que tem que salvar, imagina, deixar Hitler vivo. Me lembro de uma história essas discussões super profundas de Facebook. E aí um sujeito lá pelas tantas disse assim, criticando Dietrich Bonhoeffer, um teólogo que tinha planejado a morte de Hitler. E aí pegaram os caras, né? Inclusive Bonhoeffer. Aí um cara lá estava endemoniado no Facebook, dizendo assim, veja só como pode um pastor desejar a morte de Hitler, a gente tem que amar os nossos irmãos, como pode desejar a morte, e ainda mais planejar a morte de um ser humano. Aí um cara aquele cara foi um dos caras mais iluminados que eu vi na face da terra. Ele foi tão direto, numa frase só, pecado foi ele não ter conseguido, infeliz, ponto. Me parece que a gente tem uma dificuldade enorme de admitir que o Evangelho de Cristo Jesus é a boa notícia para uma multidão de perdidos. Não tem ninguém, não é assim, olha, uma multidão que pode ser salva, uma multidão que não pode ser salva, e Deus resolveu salvar alguns. Não. Todos nós estamos condenados. Todos estamos condenados. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que nada do que você fizer, nada do que você aparentar ser, você pode querer ser a pessoa mais legal do mundo, você pode querer se mostrar a pessoa mais benquista do mundo, você pode fazer as obras mais incríveis, cuidar de todas as viúvas da igreja, cuidar de todos os órfãos da igreja, cuidar de todos os pobres da igreja, vender os seus bens, dar aos pobres, fazer tudo. Mas se você não amar Jesus Cristo profundamente, não amar o seu evangelho, tudo que você fez não serve para nada, porque ninguém é salvo pelas obras, ninguém é salvo por aquilo que faz, nem por aquilo que se aparenta. Você não é salvo por aquilo que você parece ser, você não é salvo por aquilo que você tem, você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo por causa do amor. Por isso a minha pergunta hoje para você não é se você tem, se você faz, se você aparenta, a minha pergunta é uma só: você ama? Eu não estou pedindo para você explicar o porquê você ama Jesus. A minha pergunta é uma só: você o ama? Como não amar aquele que se tornou homem, a fim de tornar audível a voz de Deus para o homem desesperado? É interessante como conclui o raciocínio dele, e assim termina nosso sermão de hoje. Primeira razão, porque Deus é misericordioso. Segunda razão, porque desobedecer à lei real ou régia de Deus é discriminar, é agir com favoritismo. Isso se explica nos versículos 8 em diante, quando ele diz: todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores, pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. A grande tese de Tiago aqui é de que os mandamentos de Deus, eles possuem uma unidade.
Uma unidade de tal forma que a agressão contra um desses mandamentos é uma agressão contra todo o mandamento. É como Paulo vai dizer aos Coríntios, quando ele falar sobre a questão do corpo e da ligação dos membros do corpo, e que o mal que se faz a uma parte do corpo se faz ao corpo como um todo. Assim os mandamentos de Deus. Quando a gente quebra um mandamento, a gente não quebra só aquele mandamento, mas a gente quebra o mandamento. A gente quebra o todo que o mandamento é. Lembre-se que quando Jesus encontrou e foi arguido por aquele intérprete da lei, e ele pediu para que Jesus resumisse a lei, ele resumiu a lei em 2 princípios. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao Senhor, teu Deus, o único Deus, e ame o seu próximo como a si mesmo. É interessante como o objetivo de Tiago é mostrar que se alguém age com favoritismo, está exatamente na posição daquele que não ama o próximo como a si mesmo, então ele está transgredindo contra o mandamento. Mas ele não transgride só contra o mandamento de amar o próximo, ele transgride contra todo o mandamento de Deus. É interessante como a gente vê hoje, no contexto que a gente vive, uma espécie de repúdio aos 10 mandamentos, como se os 10 mandamentos não fossem importantes mais para os nossos dias, porque Jesus Cristo, uma vez que fez tudo o que deveria fazer, não precisamos mais honrar os 10 mandamentos. Mas é incrível como a gente também tem hoje, do outro lado, aqueles que dizem que os 10 mandamentos são o suprassumo da revelação de Deus. E que os 10 mandamentos eles têm que ser cumpridos de uma maneira legalista. O que Tiago vai acrescentar no texto, e que é importantíssimo, e você não pode sair daqui hoje sem ouvir isso, está exatamente no versículo 12, quando ele conclui o raciocínio da unidade da lei, dizendo: falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. A lei da liberdade não é a lei régia. A lei régia é essa que, se você quebra o mandamento, você quebra todos os 10. Mas a lei da liberdade é o Evangelho. O Evangelho que foi anunciado no versículo 25 do capítulo 1, quando Tiago disse: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, o Evangelho de Cristo Jesus, de como funciona o Evangelho de Cristo Jesus, não é? E nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Então a Bíblia está nos orientando que não adianta a gente simplesmente ler as Escrituras, entender o que Jesus está dizendo, entender o que a palavra de Deus está dizendo e não praticar. Por isso o texto é muito claro, concluindo o raciocínio com a mesma ideia que ele trabalhou no texto anterior, dizendo no versículo 12: falai, mas procedei, agir como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Meus irmãos, obedecemos aos 10 mandamentos, sim, mas nós somos julgados pela lei do Evangelho. E ser julgado pela lei do Evangelho é observar os 10 mandamentos à luz do que Jesus fez, não negando os 10 mandamentos, mas tampouco superestimando os 10 mandamentos, colocando ele acima da lei do Evangelho, da lei da liberdade. E o que a lei da liberdade nos ensina? A lei da liberdade nos ensina que, se fazemos o bem para o outro, não fazemos porque queremos ser salvos ou porque queremos ficar bem na nossa situação com Deus. Fazemos por gratidão, por amor. Então, da mesma forma que Jesus Cristo, mesmo sendo glorioso, rico em majestade, deu a si mesmo para salvar homens pecadores e levá-los, conduzi-los a Deus puros e santos, assim nós deveríamos, como Jesus Cristo, com misericórdia, exercermos o bem, não porque queremos ser salvos, mas porque queremos simplesmente amar. A terceira e última razão: porque a misericórdia, só ela, vai triunfar no dia do juízo. Porque o juízo será sem misericórdia para quem exercer juízo sem misericórdia. Só há uma maneira de a misericórdia triunfar no dia do juízo: se, como Jesus, fomos misericordiosos. Jonas, o que é ser misericordioso? Ser misericordioso é ser capaz de estender
o braço da comunhão por aqueles que não concordam com nossa maneira de enxergar a Bíblia. Estender o braço da comunhão com aqueles que sabem doutrina menos do que nós mesmos. É estender o braço da comunhão para aqueles que são diferentes de nós. É estender o braço da misericórdia para aquele que irá nos ferir, que irá nos sugar, que irá nos humilhar, que irá nos torturar e que poderá inclusive nos levar à cruz. Há uma citação que eu gosto muito e com ela eu gostaria de encerrar, do Tim Keller, de um livro chamado A Cruz do Rei. E lá ele diz uma coisa muito preciosa. Ele diz assim: há muita gente ferida neste mundo. São pessoas feridas que estão se afundando emocionalmente e que precisam desesperadamente ser amadas. Quando você se depara com uma delas, instintivamente olha para o relógio. Porque pessoas que precisam ser amadas, elas dão um trabalho. E você está tão ocupado com seus afazeres, que a primeira coisa quando você vê aquele problema chegando perto de você é olhar para o relógio para ver, meu Deus, e agora? Sabe por quê? A gente sente vontade de sair à francesa, porque ouvir o que elas têm a dizer sobre os seus problemas é estressante. Ser amigo de alguém assim pode exaurir suas forças. Já teve uma experiência assim? Tenho pena de você. Se você nunca teve uma experiência dessa, você não sabe o que é a misericórdia. Porque a misericórdia não está no receber. A misericórdia está no exaurir-se, no perder todas as suas forças, no esgotar-se. A única maneira de elas começarem a se recompor emocionalmente é encontrando alguém que as ame. Mas a única maneira de amá-las é deixar-se você mesmo se esgotar. A pior coisa do mundo é quando a gente não consegue se esgotar por aqueles que a gente vive debaixo do mesmo teto. Imagine com aqueles que vivem na nossa igreja. Parte de sua plenitude, de sua alegria, de sua felicidade, terá de ir para elas. Está disposto a fazer isso? Está disposto a perder sua paz, perder sua alegria? A única maneira de elas começarem a se recompor emocionalmente é encontrando alguém que as ame, mas a única maneira de amá-las é deixar-se esgotar emocionalmente. Parte de sua plenitude terá que ir para elas, e você terá que se esvaziar em certa medida. Se você se prender ao conforto emocional e simplesmente evitar pessoas desse tipo, elas afundarão em seu desespero. A única maneira de amá-las é por meio da misericórdia, e a misericórdia é um sacrifício substitutivo. Será que a gente tem condições de amar mesmo os pobres de nossa igreja? Talvez nossa igreja não tenha viúvas e órfãos na medida em que existia na igreja de Tiago viúvas e órfãos. Mas talvez existam pessoas em nossa igreja que são carentes do Evangelho, que não conhecem o Evangelho, que precisam conhecer o Evangelho, que precisam aprofundar o Evangelho, e que o pouco que elas conhecem do Evangelho é insuficiente para que elas possam lidar com as adversidades da vida, e elas estão se esgotando emocionalmente, e você, cheio de plenitude, que poderia, de alguma forma, desembocar parte dessa plenitude, ou quiçá toda essa plenitude, pretende ficar confortável. A exortação de Tiago a mim e a você é de que vale a pena perder a paz pela paz de alguém. Não foi isso que Jesus fez? Não se tornou Jesus o alvo da ira divina para que você tivesse paz com Ele, para que Ele tivesse paz com você? Não foi isso que aconteceu na história da redenção? Não é isso um Deus irado,
e que num golpe que vinha acompanhado de toda a força, de sua ira, de todos os pecados, de todos os homens, e que desfere de uma vez por todas para arremeter aquele braço forte sobre os homens, encontra apenas o seu filho, e seu filho recebe a ira que merecíamos, para que tivéssemos paz. Será que não é esse o modelo do Evangelho? Porque em vez de dizer que todo mundo vai ser salvo, no final das contas, vai ser muito lindo, porque Deus ama todo mundo, e aí um monte de florzinha lá, como se Deus fosse um Deus bem bacaninha, legalzinho. Por que não anunciar a verdade do Evangelho? Que vai mostrar que talvez o maior problema seja a igreja de Jesus. Ela tem vergonha da graça. Porque a graça é como uma mensagem que um dia Deus deu a Jonas, dizendo a ele: vai, prega para Nínive. Mas você não vai pregar para eles dizendo o seguinte: olha, hoje vai ter uma festa maravilhosa, a gente vai receber vocês com glória. Não. Se vocês não se arrependerem dos seus pecados e da corrupção, Deus vai mandar juízo e vai exterminar todo o povo. E o povo não era nem o povo da aliança. O que mostra que Deus não estava preocupado apenas com Israel, mas estava preocupado também com o povo que não era seu. Mas Jonas diz: não vou pregar. Porque Jonas não gostava dos ninivitas. E Jonas poderia dizer assim: pô, eu não gosto dos ninivitas, é agora a hora que eu tenho que pregar mesmo. Eu vou aqui anunciar o seguinte: olha, vai descer fogo aqui e vai matar todos vocês, seus infelizes. Eu já odeio vocês, agora eu fiquei feliz da vida. Porque Deus me deu tudo o que eu queria. O anúncio do principal fim dos tempos para vocês, não para mim. Eu estou muito feliz de poder ser eu mesmo o mensageiro que vai dar notícia para vocês. Vocês vão queimar no inferno. Ó, que pregação maravilhosa. Mas ele não faz essa pregação porque ele odeia os ninivitas, mas ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque Jonas não tem problema com os ninivitas. O problema de Jonas, a luta de Jonas é com Deus. Porque ele sabe que se ele pregar o evangelho, mesmo que seja impopular, mesmo que seja uma mensagem ofensiva, Deus vai encontrar misericórdia, vai achar misericórdia, vai salvar um povo perdido em seus pecados. E não é isso que aconteceu. Deus dá uma chance para Jonas, que engolido por um peixe por causa de sua vaidade e sua desobediência, resolve cumprir o que Deus havia dito e começa a pregar por Nínive, e anunciar exatamente isso: chegou o dia do juízo do Senhor, arrependam-se, ou senão o juízo do Senhor virá sobre vocês. E acontece que o povo começou a ouvir aquela mensagem, aquela pregação de Jonas, e o povo começou a se converter dos seus maus caminhos. Imagine só, políticos ficaram honestos. Imagine que bênção Jonas, botar Jonas lá em Brasília. Os caras começaram a mudar a sua ética, a sua maneira de enxergar o mundo, a sua maneira de viver as questões. Se tornou um povo preocupado com a moral. E então a Bíblia diz, para o terror dos teólogos, que Deus se arrependeu e voltou atrás. E aquilo que ele havia dito fazer, ele não fez. E então Jonas fica com muita raiva de Deus. Diz: você quer acabar com a minha profissão? Você quer acabar comigo? Já pensou que é um negócio? Acabou. Um profeta que fala uma coisa e não acontece, tem que acontecer. Tem que botar fogo aqui nesse povo todo aqui. Pode cumprir o que você falou. Deus diz: é razoável a tua ira. Ele diz: é razoável até a morte. Mas, espera aí, quando Deus começa a falar, se você prestar atenção no texto, Jonas está tão assim endemoniado que ele deixa Deus no vácuo. Imagina, deixar Deus em silêncio. Ele podia deixar qualquer um, mas ele deixa Deus no vácuo, assim, ó. Pam, 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 pam. Aí Deus não fala nada, Deus simplesmente o faz crescer. Uma plantinha que traz alegria para Jonas. Isso é o que é a graça. A graça é uma coisa maravilhosa, uma riqueza preciosa que Deus te dá. Te torna rico da noite para o dia. E não é só porque você é uma pessoa maravilhosa, mas é por causa da graça. Ele despende a sua graça sobre aqueles que ele ama. E de repente ele despendeu a graça sobre Jonas e faz uma plantinha crescer. E Jonas fica muito feliz com aquela plantinha. Mas na mesma hora que ele recebe aquela dádiva, ele perde aquela dádiva e fica endemoniado 2 vezes. E diz: Senhor, como assim? Você está brincando comigo? Ora eu fico rico, ora eu fico pobre, ora eu fico rico, ora eu fico pobre. Vamos acabar com isso, eu quero ser rico logo de vez. E Deus faz a pergunta de novo: é razoável a tua ira? Ele diz: é razoável até a morte. Sabe por quê? Jonas, ele saiu de Nínive por um motivo muito óbvio. Ele dizia: você vai cumprir sua palavra.
Você vai mandar fogo para isso. E ficou do lado do monte olhando o fogo cair. Mas Deus deu uma experiência para Jonas, maravilhosa. Fez Jonas desfrutar mais uma vez da graça. E disse a Jonas assim: Jonas, eu não entendo você. Você consegue ter misericórdia e compaixão de uma plantinha, que não é igual a você, que é inferior a você. Você, Jonas, não consegue ter compaixão por uma pessoa que é igual a você, como os ninivitas. Você quer mesmo que eu acredite que você me ama, sendo eu superior a você? O problema, meu irmão, quando você não age com misericórdia, não é que você se torna tolo, é que você está assinando exatamente a postura de alguém que não ama o Senhor. O que o texto diz é de que aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que amam o Senhor da glória, eles não podem agir sem misericórdia, porque a misericórdia é a marca daqueles que foram frutos da misericórdia divina.